Queridos irmãos, eu quero saudar a todos, desejar a todos a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, excepcionalmente, a terno molhou todo, então vesti uma camisa para que não estivesse molhada. Pois bem, meus amados, queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui no dia do Senhor. E eu estava no meio dessa chuva, né? Para quem está nos assistindo pelo canal do YouTube, a chuva aqui em Vila Velha está pegando. Mas eu quero dizer-lhes que, enquanto eu vinha, e enquanto tomava um banho extra, além do que tomei, eu estava pensando em algo que para nós é muito importante. Eu comecei, por alguns momentos, a meditar na soberania de Deus e a entender que tudo que Deus faz, todas as coisas que sucedem, estão debaixo do domínio pleno, da soberana vontade de Deus. E eu creio que, de alguma maneira, essa chuva também se traduzirá, de alguma forma, na salvação de alguém. Quiçá alguns que iam se dirigir para as suas igrejas ou para algum outro evento, permaneceu em casa, quem sabe está ligando o YouTube agora para assistir a palavra. Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente importante, que é graça vivificadora. Graça vivificadora. Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza. Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, assim também como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém. Até aí, queridos. Pois bem, o texto sagrado, a grande parte das Bíblias, elas iniciam dizendo: Ele nos deu vida. E, na verdade, quando você busca o original deste texto sagrado, ele não inicia com esta frase: Ele nos deu vida. No original, no grego,
esse texto inicia dizendo: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Talvez em uma forma para atenuar esta expressão tão forte, ele inverte a ordem, dizendo: ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Mas no original, a expressão, ela é contundente, ela de certa forma, ela nos impacta, porque a primeira frase é: nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Essa é a primeira frase. A palavra morto aqui, no original, na língua grega, é necros. Daí vem a palavra necrotério, ou necrose. E essa expressão, ela significa exatamente totalmente destituído de vida, destituído de força, destituído de poder, totalmente inativo e inoperante. Então, no original, no texto sagrado, ele apresenta uma realidade dura para todos nós. Nós estávamos inoperantes, inativos. Nós não conseguíamos, por nós mesmos, termos qualquer tipo de reação. Morto não reage a nada. Morto, ele não reage a nenhum impulso, ele não reage a nenhum questionamento, ele não reage a buscar satisfazer alguém. Morto não reage a absolutamente nada. E é por isso que é importante vocês compreenderem que no original, Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo: vós estáveis mortos, necrose, totalmente sem vida, sem qualquer tipo de reação. E então o texto, ele diz: ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Meus amados, você já imaginou se você estivesse diante de um médico com uma doença terrível, e uma doença que, como um câncer terminal, e o médico, ao invés de apresentar a realidade para você, ele dissesse: isso vai passar. Você toma aqui um melhoral, você toma aqui isso vai passar. Essa doença não é tão grave. Esse médico não seria sincero, verdadeiro e leal ao juramento que ele fez. Por isso a palavra, ela é tão impactante quando Paulo escreve dizendo: vocês estavam mortos. É como se ele quisesse despertar-nos. É como se ele nos sacudisse e dissessem: prestem atenção, olha qual era a vossa condição. Vocês estavam mortos. Não era qualquer coisa. A nossa condição, ela é terrível. Você ser impactado com esta frase é algo terrível. É uma consciência que Paulo queria dar à igreja. Vocês estavam mortos. A situação de vocês não era mais ou menos ruim, não. Vocês estavam mortos. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos tantas belezas, tantas coisas que nos são oferecidas para nós desfrutarmos nessa vida. Mas também, em contrapartida, nós olhamos e vemos tantas coisas terríveis que acontecem no mundo, e não é possível que você não pare por alguns instantes para dizer: epa, tem alguma coisa errada no mundo. Tem alguma coisa errada. Por que tanta infelicidade? Por que tanta tristeza? Por que tanta amargura? Por que a vida perdeu sentido para tantas pessoas? O que está acontecendo? Certamente todos percebem o caos em que o mundo se encontra. O mundo está mergulhado, e as pessoas, elas preferem olhar para o mundo mergulhado em trevas, em angústias, em decepções, em tristezas, em amarguras, em nenhum tipo de esperança, e as pessoas preferem olhar para isso sem buscar saber a causa. A causa está no Éden. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança,
ele dá uma ordem dizendo: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas essa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. E o motivo pelo qual Deus disse isso é: se vocês comerem, vocês irão morrer. Se vocês comerem desta árvore, vocês irão morrer. A serpente então se apresenta com uma outra, entre aspas, verdade, que não é verdade. Porque o diabo engana desde o princípio. E ela apresenta uma outra realidade dizendo: certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desta árvore, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Percebam a astúcia da serpente. Ela, quando quer levar as pessoas a desobedecer a Deus, ela não diz assim: Eva, se ajoelhe e me adore. Não adore Deus. Não, ela não faz isso. Ela diz: Eva, você tem vontades, você tem desejos, satisfaça-os. Não dê ouvidos ao que Deus disse. Eva, você pode ser a protagonista da história. Eva, o protagonismo está nas tuas mãos. Se você comer do fruto que Deus disse que não é para comer, é porque Deus não quer que vocês sejam como Ele. Olha como a serpente apresenta um Deus egoísta, apresenta um Deus proibitivo, um Deus que proíbe simplesmente porque Ele quer proibir. Não, tudo que Deus diz não é porque tem um motivo, tem uma consequência. A grande verdade, queridos irmãos, é que desde o pecado de Adão, de Eva, nós, seres humanos, decidimos por sermos os protagonistas da história. Eles seguiram o caminho do protagonismo, o caminho da independência. Eles caíram na sedução de viverem para si. Eles caíram na sedução de voltarem uma vida simplesmente para os seus próprios interesses. Perceba que a serpente, ela falou aquilo que Eva queria ouvir. A mensagem do Evangelho pode ser pregada, ou melhor, a mensagem em igrejas pode ser pregada, que não é a mensagem do Evangelho, simplesmente para fazer você ouvir o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. A serpente falou tudo o que Eva queria ouvir. Vocês podem ser o protagonista da história. Deus não quer vocês como protagonistas. Mas vocês podem decidir-se por um caminho da independência. E diz a Bíblia então que eles foram seduzidos, e eles voltaram aos seus próprios interesses. Então, aquela atitude significava uma coisa: os nossos interesses são superiores aos interesses de Deus. Qualquer mensagem antropocêntrica, por trás dessa mensagem está a voz da serpente. Qualquer mensagem que diga satisfaça o seu eu, por trás dessa mensagem está a voz daquele que é o pai da mentira, aquele que desde o princípio ele incita, ele persuade, ele seduz os homens, não para que os homens se prostrem diante dele, mas para que os homens se rebelem contra Deus e queiram ser o protagonista da sua história. Meus amados irmãos, a grande verdade é que Deus havia dito: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Deus não estava se referindo apenas a uma morte física, mas também a morte espiritual. Deus estava se referindo a um estado de separação entre o homem e Deus, um estado de separação entre a vida, o homem e a própria vida, porque a vida vem de Deus. Lembram-se o que está escrito no Evangelho, segundo o relato de João? Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Sem ele não tem vida, e consequentemente não tem luz.
estamos em trevas e mortos em delitos e mortos em pecados. O que prova a morte é a incapacidade de corresponder à vontade de Deus. Como você olha para a sociedade e você diz, este mundo está morto, como é que você pode identificar que o mundo está morto? Quando você vê que o mundo não consegue corresponder à capacidade de responder ao propósito para o qual Deus o criou. Mortos por causa da desobediência, mortos por causa dos muitos pecados, mortos na incapacidade de fazermos as coisas certas pela razão certa, pelos motivos certos. Morto não reage. E a condição do homem, com o advento do pecado, é: vocês estão mortos. Paulo, então, de forma dura, ele choca os seus leitores, quando ele diz, vocês estão mortos. Essa é a realidade. Nós vivemos em um mundo em que pessoas mortas se acham vivos. Vivemos em um mundo em que escravos se acham livres. Alguns viram para os crentes e dizem assim, eu posso fazer o que você não pode. Eu posso me deleitar naquilo que você não pode, nos prazeres que o mundo pode me oferecer e que você, sendo crente, não pode. Eu me lembro que certa vez eu estava com um cidadão como esse, e ele fumava um cigarro, e ele me disse assim, Anchieta, você não pode. E ele deu uma puxada e soltou, quase que na minha cara. E disse, isso sim é que é ser livre. E aí eu resolvi indagá-lo, eu disse assim, pois bem, eu quero que você me responda uma pergunta. Ele disse, qual? Você consegue ficar um dia sem fumar? Não, de jeito nenhum, impossível. Eu consigo, e eu posso fumar. Não fumo por opção. Agora você me responde, quem é o livre e quem é o escravo? Na verdade, nós vivemos em um mundo de mortos que se acham vivos, de escravos que se sentem livres, mas estão aprisionados pelo diabo e pelos seus próprios interesses, os interesses das suas carnes. Uma evidência de que eles estão mortos é não conseguir saber a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A grande evidência da morte espiritual é, primeiro, ser escravo das suas vontades. Se alguém te perguntar qual é a evidência de que as pessoas estão mortas, primeiro, eles são escravos das suas próprias vontades. Eles não conseguem, eles estão subjugados às suas vontades. Eles não conseguem deixar de fazer. Outra coisa é que eles estão subjugados às suas vontades, às suas paixões. E a outra evidência da morte espiritual é que eles estão debaixo da influência de Satanás. Duas coisas. Primeiro, estão subjugados aos seus desejos, às suas paixões. Segundo, estão na coleira do diabo. Eles não conseguem sair. Estão aprisionados. E o verso 2, queridos irmãos, ele deixa claro que existe um comandante que subjuga os filhos da desobediência. Ele diz, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão mortos. Em Cristo vocês foram vivificados. Mas estes chamados filhos da desobediência, isto é, eles por estarem mortos não conseguem reagir à vontade de Deus, não conseguem atender aos anseios de Deus, ao propósito pelo qual Deus os criou. Então eles estão debaixo de um domínio de Satanás. Percebam?
O verso 2 é muito duro, ele diz: o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Atua onde? Atua em quem? Nos filhos da desobediência. Eles não conseguem obedecer a Deus. Eles não conseguem se firmar em coisas boas. E a Bíblia diz, deixa claro, queridos irmãos, que esses estão subjugados aos interesses do diabo. Agora, acompanha comigo, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. O verso 3, ele inicia de uma forma tão especial, ele diz: nós andávamos seguindo as inclinações da nossa carne, e por isso nós éramos merecedores da ira de Deus. O verso 3 mostra que nós outrora andávamos segundo essas inclinações. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Outrora, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Andávamos como eles andam. E nós tínhamos uma consciência, como a consciência de todo aquele que minimamente percebe que estão vivendo debaixo de um juízo de Deus. Por isso a Bíblia diz que outrora nós éramos filhos da ira. Eu vou abrir um parênteses para você não confundir. Não confunda ira de Deus com raiva, ok? A ira de Deus tem como alicerce fundamental a sua justiça, a sua santidade. A ira de Deus não é proveniente de nenhum sentimento raivoso, não, em absoluto. Nós estávamos mortos e ainda debaixo da ira de Deus. A ira é a manifestação pautada na justiça divina. A ira de Deus é a resposta de Deus com base na sua santa justiça. Deus sendo santo, Deus sendo justo, o nosso pecado é uma afronta à sua santidade. A ira de Deus, portanto, é uma resposta santa e justa contra tudo aquilo que é mal. Como expressão máxima da santa ira de Deus, nós temos a cruz. A cruz não expressa apenas o amor de Deus pelo pecador. Na cruz você vê um inocente sendo morto pelos culpados. Então a cruz expressa a justiça de Deus, além de expressar o amor de Deus. Alguém pagou pelo nosso pecado. O nome disso é justiça santa de Deus. E a ira de Deus, ela está pautada exatamente na sua santa justiça. A cruz é a plenitude da santa e justa ira de Deus contra o pecado. A cruz foi uma resposta planejada antes da criação, louvado seja Deus. Antes do haja luz, na eternidade, Deus já bradou dizendo: haja cruz. A cruz foi uma decisão sóbria, santa, justa, tomada antes de tudo ser criado. Com qual objetivo? Para acabar com o mal para sempre. É a maneira como Deus vai exterminar o mal, a cruz. O que me chama a atenção é que esses 3 primeiros versículos que lemos, eles mostram pessoas espiritualmente mortas que são levadas pela cultura, pelos desejos da sua carne e por operações malignas do diabo. A Bíblia diz que espíritos malignos conduzem o curso deste mundo. Contudo, todavia, entretanto, Deus continua com as rédeas seguras em suas mãos. O diabo não faz nada além daquilo que Deus permite que ele faça. Ele não vai 1 milímetro além daquilo que Deus permite que ele faça. Essa é a ressalva que fazemos. Quando a Bíblia diz que o curso, que o príncipe das trevas é que opera nos filhos da desobediência, e vemos o mundo mergulhado num caos. Então parece que Deus perdeu o controle. Não, em absoluto. Deus continua reinando soberana e gloriosamente. Quando você olha, por exemplo, para o holocausto, você imagina o quê? Pessoas ruins fizeram aquilo.
Quando você olha para o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres, quando você olha para a violência que cresce assustadoramente, quando você olha para pessoas que são capazes de matar crianças, como esses covardes, né, do Hamas, que é tudo covarde, se escondem, me perdoe, mas se escondem atrás dos palestinos, fazem dos palestinos o escudo. E quem defende é covarde tanto quanto. Porque é impossível você não ficar aterrorizado com tanta maldade. E você olha e diz, como os seres humanos conseguem cometer tantas atrocidades? Como? Como eles conseguem? Porque eles estão debaixo de uma influência do diabo. Porque eles estão debaixo de uma influência maligna. Os filhos da desobediência estão debaixo desse cabresto de Satanás. É por isso que eles agem assim. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Estão cegos. 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 Eu vi uma postagem de um grupo de mulheres, maquiadas, cara destapada, defendendo os terroristas. Eu olhei e disse, se elas estivessem lá, com o rosto destapado e maquiadas, eles as matariam. Será que não raciocina? Não, por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Estão cegos, eles não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar. Não enxergam. Eu chamo a atenção para a forma dramática como inicia esse capítulo 2, queridos. Eu torno a dizer. O capítulo 2, no seu original, eu torno a dizer, ele começa dizendo, vocês estavam mortos, mas ele vos vivificou. E aí, olha como inicia o capítulo, o verso 4, ele diz assim, mas Deus, o texto inicia dizendo, vocês estavam mortos, e o verso 4 nos traz uma gloriosa esperança, ele diz, mas Deus, aleluia, é aqui que tudo muda, é aqui que as nossas histórias são transformadas, é aqui que a esperança, ela arde no nosso coração. Ele inicia dizendo, vocês estavam mortos, e no verso 4 ele diz, mas Deus, aleluia, mas Deus, aleluia, toda a esperança do universo está nessas duas palavras, mas Deus, nós não conseguimos reagir, mas Deus, nós não conseguimos atentar para o amor dele, mas Deus, ele nos amou primeiro. Nós éramos mentirosos, egoístas, presunçosos, arrogantes, promíscuos, beberrões, feiticeiros, acumuladores de ódio, incapazes de perdoar, vingativos, incrédulos, como filhos da desobediência. E quem operava em nós era o diabo. Mas Deus, aleluia, mas Deus, e o verso 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça, irmãos queridos, que nós somos salvos, somente pela graça. Nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos nada com Deus, nós não tínhamos interesse nenhum em Deus, não fomos nós que fomos a Deus, foi Deus que veio até nós, foi Ele, partiu dEle, foi a vontade dEle, foi o amor dEle, foi Ele que veio, não fomos nós que fomos ao encontro dEle. Nós sabíamos que merecíamos o castigo e que merecíamos a justiça de Deus.
Mas Deus, sendo nós ainda pecadores, nos amou. Bendito seja Deus, Ele nos amou primeiro. Nós o amamos hoje, mas Ele nos amou primeiro. Bendito seja Deus, que expressão gloriosa. Verso 1, verso 2, verso 3 mostra uma cena trágica, e no verso 4 ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pela sua bondade nos salvou. Como é possível isso? Como se dá isso? Somente pela graça. Até aqui eu usei algumas expressões, eu falei de justiça, eu falei de misericórdia, no texto sagrado, e também de graça. Vamos aos significados dessas palavras para compreendermos. O que é justiça? Justiça é você receber o que você merece. Isso é justiça, ok? Justiça é receber o que eu mereço. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. E graça é ter direito àquilo que eu não tinha. Éramos mortos, estávamos no necrotério, até que o Filho de Deus aceitou descer dos palácios da glória, tomar a forma de homem, como homem, morrer naquela cruz para pagar pelo pecado dos homens. Ele recebeu a justa condenação naquela cruz sangrenta, pelo nosso pecado. A justiça de Deus foi satisfeita, completamente satisfeita em Cristo. Para que Deus pudesse usar de misericórdia conosco, a cruz teve que acontecer. Você já imaginou se Deus usasse de misericórdia conosco? Vamos relembrar, misericórdia é o quê? É eu não receber o que eu mereço. Justiça é o quê? Eu receber o que eu mereço. Deus não poderia usar de misericórdia comigo, se não houvesse a cruz. Se Deus usasse de misericórdia comigo e com você, sem a cruz, Deus seria um Deus injusto. Porque Ele não nos puniria, sendo que merecemos a punição. A cruz é a razão pela qual existe a misericórdia. Bendito seja Deus. A justiça de Deus foi completamente satisfeita em Cristo. E após não recebermos o que merecíamos, o juízo de Deus, agora recebemos o que não tínhamos direito, a graça de Deus. O nosso não merecido veio em virtude do não merecido dele. Dá para você entender isso? O nosso não merecido, castigo, juízo, condenação, veio a nós em virtude do não merecido dele. Ele não merecia a cruz. O nome disso é o quê? Salvação. Salvação. Bendito seja Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, queridos irmãos, nós não vamos chegar no céu sem nos orgulharmos. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito, dizendo: eu cheguei até aqui, Jesus, porque eu te aceitei. Morto aceita alguma coisa? Para de usar uma linguagem que é antibíblica, irmão. Eu me converti, eu aceitei a Cristo. Não. Você foi salvo pela graça de Cristo. Você foi convertido pelo poder do Evangelho. Cristo te salvou. Você estava morto, e morto não reage. Morto não reage. Ninguém se salva. Salvação não é fruto do trabalho do homem. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu vou para o céu porque
eu sou merecedor, de alguma maneira eu participei. Não! Nós vamos chegar no céu simplesmente pela graça. Não tem nem 0,00001% de mérito. Todo mérito é a cruz de Cristo. Por quê? Porque vós estáveis mortos, e Ele vos vivificou. E o verso 4 diz, mas Deus, bendito seja o nome dEle, mas Deus. Meus amados, nós vivemos em um mundo muito acostumado com a meritocracia. Vivemos em um mundo meritocrático, num mundo onde você recebe aquilo que você fez por merecer. Nesse mundo meritocrático é preciso você ter fé para crer na graça de Deus. O fato de sermos salvos pela graça não significa que foi de graça. A graça não é barata para você fazer mau uso dela. A fé é o resultado da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo. O que eu quero dizer a você é que a morte de Cristo, a graça, custou um preço elevadíssimo. A salvação é o resultado da obra vicária, substitutiva de Cristo. Salvação, sabe o que é? Presta atenção. Salvação, verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O que é salvação? É Deus dizendo para você, toma. O que é salvação? É Deus dizendo, toma o que eu te dou. Você quer ser salvo? Então estende o braço e toma. É Deus que está te dando. Toma. Não veio de você. Não foi por algo que você fez. Não há mérito nisso. Salvação é como um mendigo que está faminto. E ele, quando passa alguém, ele estende a mão, e aquele alguém tira um valor, e o mendigo recebe. Ele não pode se gloriar dizendo, a minha mão me trouxe isso, a minha mão me trouxe esse sustento. Não! A mão foi apenas o veículo para ele tomar aquilo que não era dele, mas que ele recebeu. Salvação é, toma, porque Deus te deu. Graça é exatamente isso. É Deus dizendo a você, toma, toma meu filho. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela é clara em dizer-nos, Ele nos deu, é dádiva, é presente, é graça, é amor. Ele nos deu, é Deus dizendo para você hoje, toma. O que eu vou fazer? As minhas mãos eu estendo e digo, me dá. Há mérito em mim, em estender as mãos? Há algum mérito em nós? As minhas mãos estavam vazias. Quem a preencheu foi Deus, dizendo, toma. Toma. A graça é o presente de Deus. Eu estendo a minha mão para receber esse presente. O mérito é única e exclusivamente de quem nos deu o presente. O mérito não é de quem estende as mãos para receber o presente. O mérito é daquele que nos deu. Toma. Você está vivo agora. Antes você estava morto e agora em Cristo Deus te deu vida. Você sabe o que é isso? Deus te deu vida. Você estava morto. Você não reagia. Deus te deu vida. Deu. A graça é o presente de Deus para quem tem uma certeza. Eu não tenho como pagar a minha dívida. A graça é para quem sabe o mal que fez é irreparável. A graça é para pessoas culpadas. A graça é para gente indigna. A graça não é para quem se sente gente boa. Porque não existe ninguém bom.
Você pode até se sentir bom. E eu te digo, se você se acha bom, a graça não é para você. Porque a graça é para indignos. A graça é para pecadores que dizem: eu não tenho como pagar minha dívida. Eu mereço o inferno. Mas Deus me deu vida. E eu apenas estendo a mão e digo: me dá. Que farei pelos benefícios que me tem feito o Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que eu faço? Apenas eu ergo e tomo. Quem me deu? Deus. A carta aos Romanos capítulo 3 é clara, irmãos, em mostrar qual era a nossa situação. A Bíblia diz: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há nem quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, todos se extraviaram, não restou ninguém. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, quando nós reconhecemos a nossa pobreza, quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, nós estendemos a mão e pela graça nós somos atendidos. Eu não mereço, eu sou indigno, mas pela graça Deus me vivificou em Cristo. Você está vivo, irmão. Você agora pode responder ao propósito pelo qual Deus te criou. Você está vivo, você tem como reagir. Somente pela graça. Ou é de graça, ou é morte. Ou é pela graça, ou ainda você está morto. Nós somos frutos da graça. Nós somos como aqueles que testemunham para o mundo. E aqui, eu quero dizer, nós como igreja somos o testemunho para o mundo de que o triunfo de Deus é pela graça. Aleluia. O verso 7 eu acho glorioso, e aqui caminhando para o final dessa mensagem, o verso 7, ele diz, verso 7, se você puder acompanhar, ele inicia assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele nos vivificou para quê? Para fazer de você uma vitrine. Você estava morto, Ele te deu vida, para quê? Para mostrar, para fazer de você a vitrine de Deus. Quando o mundo olhar para você, ele olha e diz: você não é o que era. Alguma coisa aconteceu. Você não anda como andava, você não fala como falava, você não age como agia. O que aconteceu? Para mostrar nos séculos vindouros. Então Deus te salvou, Deus te vivificou para mostrar, para fazer de você, igreja, vitrine. Para apresentar ao mundo que a graça de Deus triunfou. Você é a vitrine de Deus para dizer ao mundo: a graça de Deus triunfou. Eu estava morto em delitos e pecados, mas pela graça de Deus eu fui vivificado. Olha que maravilha! Você é vitrine de Deus. E aqui a Bíblia diz assim, no texto em que lemos: a suprema riqueza da graça, ela glorifica o nome daquele que vive para sempre. O texto sagrado diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Percebe que Paulo vai iniciar dizendo: vocês estavam mortos, Ele vos vivificou. Para quê? Para fazer de vocês vitrine. Vocês vão falar para o mundo vai olhar para vocês, o mundo vai ver em vocês que vocês eram mortos, mas agora vocês têm vida em Cristo. O mundo vai ver em vocês a beleza de Cristo. O mundo vai saber que a graça de Deus triunfou na igreja de Cristo. Para quê, irmãos? Para quê? Olha que coisa extraordinária. Que coisa bendita para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça.
Está vendo quando Paulo usa esse superlativo, ele enaltece a graça, dizendo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Sabe por que Deus te vivificou? Para na sua escola, Deus mostrar a suprema riqueza da sua graça. Sabe por que Deus te vivificou? Para quando você entrar na sua casa hoje, Ele mostrar à sua família a suprema riqueza da sua graça. Porque Deus nos vivificou para você chegar no seu trabalho amanhã e os seus amigos olharem para você e dizer, ali está a suprema riqueza da graça de Deus. Para isso Ele nos salvou, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O mundo olha para a igreja e vê a obra de Cristo. O mundo olha para a igreja e ele vai saber, a obra de Cristo deu certo. Deus prevaleceu, a graça prevaleceu, a obra de Cristo deu certo. A prova disso é a igreja. Você, igreja, é a prova viva de que deu certo. Aleluia. Deu certo. A graça de Deus não foi em vão. A graça de Deus mudou você. O mundo vai olhar para a igreja e dizer, a graça de Deus venceu. E encerrando o texto, ele diz no verso 10, acompanha comigo a leitura. Pois somos feitura dele. No original, esta palavra, somos feitura dele, a palavra grega que Paulo usa aqui é poiema. Olha bem como Paulo constrói o entendimento da graça vivificadora. Ele diz, vocês estavam mortos. Os filhos da desobediência continuam no curso, debaixo do cabresto do diabo. Vocês não. Ele vos vivificou, mas Deus vos vivificou. Para quê? Para mostrar, para ser vitrine. Para o mundo saber que a graça de Deus triunfou. E aí ele encerra esse raciocínio dizendo, pois somos feitura sua. Poema. Você é um poema de Deus ao mundo. Deu certo. Você, quando anda na rua, é o poema de Deus. É o poema de Deus dizendo, deu certo. A graça deu certo. A vitória de Deus deu certo. A igreja venceu. A igreja nasceu vitoriosa. Deus, quando Ele olha no Gênesis capítulo 1, Ele cria o homem com um propósito, não apenas para desfrutar do jardim. Ele cria o homem para que o jardim não era um fim em si mesmo, ok? Ele cria o homem para se relacionar com Ele. E o pecado vem e o homem morre. Porque Deus havia dito no Éden, se você comer, você morre. E agora Cristo vem, com qual objetivo? Para Deus em Cristo ressuscitar você. E Ele te ressuscita para quê? Para fazer de você um poema. O mundo vai olhar para você e dizer, é o poema mais lindo que está escrito em toda a história. É o poema de Deus dizendo, a igreja venceu, Deus venceu, a graça de Deus venceu. Você na sua família é um poema, o poema de Deus. Pois sois feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ora, no versículo 8 e 9 ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Salvação não vem das obras, mas todos os salvos realizam boas obras. Por que os salvos realizam boas obras? Porque os salvos são poemas de Deus. Por isso eles são diferentes. Eles são diferentes. A graça vivificadora, na graça vivificadora, as boas obras são a evidência de que somos salvos. Quem não tem boas obras, não foi salvo. Eu vou fazer uma ressalva, vou abrir um parênteses para dizer, presta atenção no que o texto disse. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, isto é, as boas obras, Deus preparou de antemão
Então, boa obra não é o que está na sua cabeça. Boa obra que Deus quer que a igreja realize é o que Deus preparou de antemão. Não é simplesmente, é claro que você deve se compadecer das pessoas que passam necessidades, é óbvio, se você é um cristão regenerado, você tem um coração sensível à dor do próximo. Mas, não basta você oferecer um pão, não basta você oferecer um prato de comida, não basta você oferecer um recurso, se você não falar do amor de Cristo e deixar essa pessoa caminhar para o inferno. Você, de certa forma, ajudou o corpo, mas você não contribuiu para que ele se encontrasse com Cristo. E o que adianta? Morrer de barriga cheia para ir para o inferno? Qual a diferença? Morrer de barriga vazia ou de barriga cheia para ir para o inferno, qual a diferença? Tudo na nossa vida deve ter um motivo: as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela de antemão. De antemão. Quem preparou as boas obras para que andássemos nela? Não fui eu, não é o que você vai fazer, não é o que você preparou, é o que Deus preparou de antemão. Amém, irmãos? Não adianta você simplesmente... É claro que você se move, há momentos que você se move e você fica condoído por situações e você dá pelo dar, porque não tem tempo nem de parar, né? Você não vai, não tive tempo, então também não vou dar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, tudo na vida do crente tem que ter um motivo. Qual seja? Você é a vitrine de Deus para mostrar nos séculos vindouros a graça redentiva de Deus. Você é o motivo pelo qual Deus salvou. A salvação não é um fim em si mesmo. Porque você é um poema, você é uma vitrine, você é um instrumento para que outros sejam alcançados pela graça de Deus. Portanto, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Está achando que graça é simplesmente você foi salvo, está tudo bem agora. Não, você foi salvo com um propósito. Você tem que mudar a cabeça de parar de entrar e sair da igreja esquentando o banco. O que você está fazendo? Qual obra que Deus preparou de antemão que você faz? Qual obra? Nada? Tem alguma coisa errada. Porque salvação não é pelas obras, só que todos os salvos realizam boas obras. Que Deus te abençoe. Somente os vivos conseguem corresponder a Deus. Novas criaturas, somente pela graça de Deus. Vocês estavam mortos, contudo, mas Deus vos vivificou. Vamos ficar em pé? Vamos dar glória, irmãos? Eu quero convidar você a glorificar a Deus. Eu quero convidar você a engrandecer, a enaltecer, exaltar o nome daquele que vive para sempre. Se você está vivo, dá glória. Foi para isso que você foi criado. Você está vivo? Exalte-o. Magnifique-o. Cante louvores. Adore-o. E pratique boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Como começa o texto que Paulo diz? Vocês estavam mortos, Deus os vivificou. Aqueles que são filhos da desobediência andam segundo o curso de Satanás. E aí Paulo encerra dizendo, mas vocês não. Vocês vão andar fazendo boas obras. O que você está fazendo? Eu vou dizer uma coisa aqui para você: se você não serve a Deus com seus bens, você não é servo de Deus. Quando você olha para a história da igreja, e eu, se Deus assim permitir, no próximo domingo eu quero falar exatamente sobre isso. Os exemplos de muitos homens de Deus nos legaram
serviram a Deus com tudo que tinham, com a sua saúde, com seus bens, com a sua vida. Eu quero encorajar você hoje, com essa palavra final, a andar praticando as obras que Deus preparou de antemão. Começa a orar agora e diz: Deus, o que o Senhor preparou para mim? Qual obra o Senhor quer que eu realize? Nós iniciamos o culto aqui pedindo que as pessoas se cumprimentem, não é? Não é assim? Quando foi que você viu uma pessoa, uma adolescente, uma criança, ou uma senhora, um senhor na igreja, que estava cabisbaixo, que as lágrimas estavam rolando dos olhos, ou que estava com semblante triste? Quando foi que você o abordou com ternura no coração, condoído? Quando foi que você o abordou? Quando foi que você parou para sentar e dizer: o que está acontecendo? O que está havendo? Tem gente sofrendo do seu lado. Tem gente sem salvação na sua casa. Deus fez de você um poema para você praticar as boas obras que Ele preparou de antemão para você andar nelas. Andar nelas. Não é praticar hoje. Andar significa viver fazendo isso. Que Deus te abençoe. Eu rogo que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e mude essa mentalidade consumista, em nome de Jesus. Pare de ser crente consumista. Pare de ser crente consumista. O louvor hoje eu não gostei, acho que ele errou uma nota. A irmã deu uma desafinada ali. Crente consumista. Toma vergonha. Toma jeito, toma atitude. Você foi vivificado para ser poema. Você foi transformado, vivificado para ser instrumento de bênção. Você é a vitrine de Deus. Você é um instrumento de Deus. Deus quer usar tudo que você tem para a prática das boas obras, para você andar nelas. Não é para você praticar hoje e amanhã esquecer, não. É para andar nelas, hoje, amanhã, depois, todo dia. Todo dia. Que o Espírito Santo te constranja. A palavra é para isso hoje. Para constranger você, de uma vez por todas. E você dizer: a partir de hoje, eu vou tomar. As mãos desse mendigo estão estendidas, dizendo: eu vou tomar. Que Deus te abençoe.